Olá pessoal, estamos de volta aqui na Fazenda São Bento, no sítio São Bento aqui do seu Luiz Carlos Gomes, depois de nesse ano safra que nós fizemos o trabalho do melhor café do mundo e voltamos para entender o que foi feito, o que o seu Luiz conseguiu fazer nesse ano safra com a lavoura de café Conilon, que nós utilizamos as técnicas do professor Henrique Paier, juntamente com os produtos da Safra Agronegócio. Então, estou aqui com o meu parceiro de jornada, professor Henrique Paier, com o Luiz Carlos Gomes, e vamos entender um pouco o que foi feito, quais são as perspectivas que nós temos para o futuro aqui e como a gente pode melhorar tudo o que a gente fez durante esse ano de 2020 e 2021. Quais são as perspectivas, professor Henrique, para esse ano agora que a gente vai iniciar e com os resultados que a gente vai colher desse ano de 2020 e 2021? Primeiramente, o resultado desse ano é um aprendizado para todos nós. Porque a gente fez um trabalho com o seu Luiz, um trabalho inicial mesmo. Primeiro nós analisamos o solo dele, analisamos a seiva e a folha, observamos os balanços e os desbalanços que havia no solo e nas folhas. Então a gente conseguiu unir o diagnóstico nutricional da planta, certo? E a fertilidade do solo. Propusemos um plano de nutrição para o seu Luiz, fizemos correções, seu Luiz, no solo. Logicamente que existia já uma fertilidade natural adequada para a gente alcançar o objetivo, apenas fizemos os balanços que a gente fala e a partir disso propusemos mensalmente um plano de nutrição para o seu Luiz, que ele seguiu tanto uma nutrição via fertirrigação, quanto a nutrição também foliar. E logicamente que o seu Luiz, dentro daquilo que ele já trabalha, dentro do manejo dele, a gente tentou colocar de forma que não influenciasse tanto, não interrompesse tanto o trabalho dele que ele tem na fazenda dele, ou seja, que não atrapalhasse o desenvolvimento das outras atividades que ele tem na fazenda, ou seja, conciliar as expectativas que a gente tinha com as possibilidades do seu Luiz. Foi muito importante isso, para que o processo fluísse de forma natural. Quais são os benefícios que essas adubações levam para a lavoura? Que você falou muito bem, negócio de mão de obra, questão da mão de obra, dos tratos culturais, a questão do manejo da lavoura em si, como isso pode beneficiar o produtor? Primeiramente, quando nós tiramos as amostras de solo para fazer as análises de fertilidade e as amostras de folha, a gente consegue observar o que existe no solo, que estaria disponível para as plantas e aquilo que foi acumulado pelas plantas. Então a gente consegue ver os desbalanços. Embora, por exemplo, tinha uma quantidade de magnésio razoável no solo do seu Luiz, na folha dele não se mostrou tão grande. Então a gente precisava equilibrar essas bases. Então, por exemplo, nós propusemos uma correção de solo com corretivos de acidez. Depois, nós propusemos a aplicação de fertigação quinzenal, balanceada NPK, cálcio mais magnésio. Além disso, de feito no solo, nós também propusemos também na Fert, utilizando fontes solúveis. E além disso, como o seu Luiz não consegue fazer fertigação semanal, ou às vezes ele faz a de 15 ou até um pouquinho mais, 20 dias, isso vai depender também das chuvas, das condições climáticas favoráveis, nós propusemos para o seu Luiz também a aplicação de um formulado NPK e que contivesse uma quantidade equilibrada de nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, de liberação um pouco mais gradual. Isso possibilita o seu Luiz, por exemplo, de ficar algum tempo sem adubar e sem causar prejuízo à planta. Quando eu falo prejuízo, prejuízo fisiológico, porque a gente sabe que a planta tem etapas, seu Luiz? E, por exemplo, numa etapa de enchimento, faltar uma fonte de potássio, por exemplo, de liberação mais imediata para o seu Luiz, ela pode ser compensada com aquilo que existe no próprio solo natural e aquilo que está sendo liberado gradual pelo fertilizante. Então essa junção do que nós temos de técnica com o que o Luiz tem, é muito importante fazer essa junção, professor Henrique? Exatamente. O seu Luiz ele tem uma mão de obra um pouco mais restrita. O seu Luiz tem outras atividades dentro da fazenda, além do cultivo de café Conilon, certo? Além disso, não é comum nessas regiões aqui você ter condições favoráveis de fertigação semanal, ou seja, fazer 1, 2 fertigações por semana. E também uma coisa que favoreceu a gente é que o reservatório, o solo do seu Luiz já tinha uma quantidade boa de alguns nutrientes, como por exemplo o fósforo e o potássio. O fósforo, logicamente, de adubações anteriores que o seu Luiz fez, e o potássio que ele mesmo diz que sempre foi alto nessa região aqui dele, que é uma região onde a gente observa muitas rochas. O material de origem tem riqueza em potássio. Então isso favorece a gente. Então muitas vezes nessas regiões é impossível você fazer fertigações semanais, principalmente quando o solo se encontra em grande quantidade de umidade.
Fertigação leva não só nutrientes, mas leva água, né, seu Luiz? Então você pode encharcar, né, e prejudicar a planta. Então é importante que às vezes o seu Luiz falou, Henrique, essa semana eu não consegui fazer a fértil. Mas como ele tinha um fertilizante de adubação um pouco mais gradual, a gente fica menos despreocupado. Porque a gente sabe que de qualquer jeito tem um fertilizante, tem ali uma fonte sendo liberada, equilibrada, né? Além do solo, logicamente, né, que é um reservatório. Como foi a adaptação para fazer essas adubações? Dá uma explicada para a gente. Bom, não foi muito difícil não, entendeu? Apesar de ter muitas coisas diferentes que a gente fazia normalmente aqui, não interferiu, né, de maneira ruim para a gente ou atrapalhar o decorrer dos manejos. Foi muito bem pontuado pelo professor Henrique. A gente teve um ano atípico porque geralmente quando você faz uma consultoria, um trabalho mais específico, você vem acompanhando durante, você tem que vir na propriedade, mas nós tivemos alguns percalços de não poder estar aqui sempre. Você acha que atendeu esse modo de fazer o negócio? Sim, hoje a tecnologia ela facilita, né? A gente está em contato a todo momento, né? Se não pode vir, a gente conversa por telefone, né? Então acho que não teve dificuldade nenhuma e não há de haver dificuldades. Todo mês ele passava qual seria a adubação do mês e 15 em 15 dias a gente tentava fazer dentro da data que ele prescrevia as adubações. Legal, seu Luiz. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Hoje, quando você, olhando a lavoura, quando nós começamos o projeto, agosto, setembro, outubro do ano passado, e vendo a lavoura hoje, quais foram os ganhos que você teve nesse decorrer do ano? Pois é, naquele início, né, nós tínhamos acabado de fazer a colheita, né, a lavoura estava sentida, né, estava estressada, né, e pelo que a gente observa hoje, não vai ser da mesma forma, né, a planta está vigorosa, né, está enfolhada, então quer dizer, após a colheita a planta ainda vai se apresentar muito bem, né, isso projeta uma boa colheita na próxima safra.